Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Mais Contabilidade, Mais Sucesso. Estou aqui com a Fernanda Oliveira. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Show de bola, Fernanda. Para quem não me conhece, eu sou Everton Patrício e esse podcast ele foi criado para ajudar empresários e empresárias a pagarem menos impostos. Fernanda, você como autoridade na área de contabilidade, como especialista na área de contabilidade, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre suas qualificações, para que as pessoas possam te conhecer melhor e assim a gente iniciar o nosso bate-papo, beleza? Beleza. Bem, meu nome é Fernanda Oliveira, certo? Possuo um escritório de contabilidade, a Primazia. Já temos cerca de 5 anos no mercado e possuo pós-graduação na parte de finanças, certo? Aqui no escritório atuamos tanto na parte da contabilidade como na parte da consultoria em si. E fazendo sempre mais estudos. Então, a gente fica sempre correndo atrás, certo? Aqui não paramos. Quando eu digo nós, porque aqui no escritório é eu e meu esposo, os donos, que é o Felipe, certo? Então, não dá para parar. Show de bola, Fernanda. É engraçado que isso que você está falando tem absolutamente tudo a ver com uma conversa que eu estava tendo com o cliente essa semana. Ele me disse o seguinte, Everton, eu pensei que você fosse contador. Aí eu disse, não, na verdade, eu não sou contador, não. Eu sou engenheiro de software. E como eu gosto de estudar muitas ciências, principalmente contabilidade, eu acabei enveredando pelo caminho da análise fiscal da contabilidade. Então, tenho algum conhecimento em cima disso. Mas veja, a contabilidade hoje, ela está mudando tanto, mas tanto, não somente a contabilidade, mas todas as ciências, a engenharia civil, a educação, a medicina, a biologia, todas essas ciências e mais outras, uma grande quantidade de outras, estão mudando tanto que eu acho até complicado para mim eu dizer que eu sou alguma coisa. Pelo menos se a gente levar em consideração a velocidade de mudança das informações, eu acho que faria mais sentido, talvez, a gente dizer eu estou, ou pelo menos para mim. Né? Então, se, por exemplo, eu me classifico hoje dentro da contabilidade como um analista fiscal, então, em vez de eu dizer eu sou analista, talvez fizesse mais sentido eu dizer eu estou analista. Porque se eu parar de estudar hoje, então pode ser que daqui a um ano eu não seja mais analista. Se torna E, obsoleto. pois é, exatamente. É bem interessante, eu estou comentando isso porque você falou que você e o Felipe estudam todos os dias, e isso é absolutamente fundamental para qualquer profissional de qualidade hoje em dia. Com toda Acabou caindo a conexão aqui, mas voltou rapidamente. Bom, então vamos lá. Hoje o nosso bate-papo, ele tem um título bem interessante. Olha só o título. Para que serve um escritório de contabilidade? E apesar de esse título parecer meio óbvio, parecer meio claro, na verdade, para muitos empresários, ele não é nada óbvio, porque se você perguntar para um empresário ou para uma empresária o que é que um escritório de contabilidade faz, eles não vão saber responder muito bem. certeza. Então, eu pergunto para você, Fernanda, você que é contadora, você que é profissional contabilista, especialista no setor, o que é mesmo um escritório de contabilidade? Eu acho que a pergunta mais correta seria o que seria contabilidade? Porque é isso que se faz dentro do escritório de contabilidade. Contabilidade. O escritório de contabilidade geralmente é dividido em quê? Em 4 setores. Setor pessoal, setor fiscal, setor contábil e setor societário. Ah,
Setor societário lida com a abertura da empresa, com alterações de contrato, certo? Estou falando de forma resumida, viu? Bem resumida. Setor pessoal lida com folha, admissão, demissão, certo? Setor fiscal lida com cálculo de impostos, ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, Simples Nacional. E setor contábil, que eu acho que é o funil, que une todas as informações do escritório. Ele trabalha com as demonstrações contábeis, que são aquelas demonstrações são um balanço, é uma DRE, é uma DVA, é uma demonstração de fluxo de caixa, certo? Então, assim, o escritório de contabilidade tem vários setores, como eu acabei de falar, certo? E a parte contábil, eu posso dizer que é o coração do escritório. Por que é o coração do escritório? Porque é de lá onde vai surgir as informações para tomar a decisão do empresário. Porque é isso que a contabilidade é. É um instrumento de suma importância para a tomada de decisão do empresário. Eu acho que, assim, geralmente o empresário, principalmente o pequeno, ele tem um conceito que diz, não, a empresa é pequenininha, não necessita de contabilidade, não. Geralmente, muitos empresários, não, meu contador, Fernanda, ele faz só setor pessoal e fiscal. Mas por quê? Não, porque não necessita de contabilidade, é tão pequeno. Mas, gente, é tão importante a parte contábil que você não tem nem noção, porque é de lá onde extrai totalmente as informações. As grandes empresas utilizam isso para poder conseguir chegar na meta X, por exemplo, né? E nós temos que pensar também que as grandes empresas também foram pequenas empresas um dia. Ninguém nasce grande, correto? Corretíssimo. Eu vou fazer um link aqui bem interessante com uma das perguntas que eu coloquei aqui para te fazer e que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Muitas vezes, eu já ouvi de muitos empresários a seguinte frase: rapaz, eu estou vendo que a cada ano esse programa de computador que eu utilizo, ele tem cada vez mais funções. E eu estou vendo que eu estou tendo que trabalhar cada vez mais, e eu acho que eu estou fazendo a parte do contador. Na verdade, pelo que eu estou vendo, eu estou fazendo a maior parte do trabalho do contador por ele, e ele está ganhando lá só sentado, só na vida boa. Me diz Meu uma Deus do coisa, céu, que ilusão! o que é que você tem a dizer sobre isso, Fernanda? Rapaz, é uma ilusão muito, muito distante. Olha, para falar a verdade, a contabilidade realmente, em alguns anos, certo, era tudo manual. O contador, antigamente, era conhecido como guarda-livro. Por quê? Porque ele só embrulhava muito papel e fazia realmente só atender às demandas do fisco, porque não dava tempo. Imagina aí tudo acho que na máquina de datilografar. Ou então vamos mais para trás, como antigamente era, na mão. Meu Deus, era cansativo, né? Agora sim, é o que acontece. Agora nós temos o quê? Nós temos softwares, certo? Que nos capacita, nos ajuda, mas nos ajuda a alimentar as informações para poder fazer um balanço. Então, o que acontece? Geralmente o cliente, o que é que ele controla dentro do software dele? O primordial, que é a parte fiscal, que no caso fiscal que eu digo é o financeiro. É o financeiro. Que seria o quê? Ele deve pegar, alimentar o software, né? Com todas as contas que ele tem para pagar e com tudo que ele já recebeu, para poder ele ter pelo menos uma noção de quanto tem em caixa, se está faltando algo. Daí ele começa a alimentar já o software. E essas informações já vão vir para mim, por quê? Porque eu preciso lançar dentro da parte contábil, da parte do balanço. Eu preciso saber o que é que está sendo pago por caixa e o que é que está sendo pago por banco. Entendeu? Então, assim, quando você fala que o empresário está fazendo tudo, não está fazendo tudo, não. Para ser bem realista, ele faz somente a pontinha
do iceberg, sabe? Porque o que acontece? Quando as informações vêm de lá para cá, vamos supor, nota fiscal, certo? Ele faz lá todo mês, né, o arquivo, gera o arquivo com as notas fiscais de entrada e de saída. Vem aqui para a parte fiscal do escritório, o contador vai sentar, ele vai olhar, analisar, saber se deixou de pagar com o ICMS, que era para ter recolhido na fronteira, na entrada, entendeu? Então, ele vai analisar essa parte, ele vai analisar se está usando o CFOP e CST correto, e puxar a orelha do funcionário. Eu estou dizendo isso aqui porque geralmente é isso que a gente faz aqui no escritório, sabe? Está sempre puxando, CFOP só pode usar em tal, CST só em tal, CSOSN em tal, sabe? E a parte contábil, vem aquelas informações as duplicadas que foram pagas. Quando chega para cá, o que a parte contábil pede mais? Pede o extrato bancário, os extratos de cartão de crédito, que antigamente não tinha e agora tem, então precisa também ser controlado, as vendas, os recebimentos, certo? Os clientes, quem foi que pagou, quem não pagou, os fornecedores, as folhas de pagamento, as rescisões, salários. Então, assim, o empresário acha isso, mas não. Porque o que acontece? O empresário tem que ter em mente que ele tem que começar a fazer esse controle dentro da empresa. Eu acho que muito empresário, ele pensa que empresa eu vou abrir aqui as portas, vou arrumar aqui a frente e pronto. Entendeu? Mas não é bem dessa forma. Você tem que ter um software para poder você chegar no final do dia, saber se está tudo ok, se tem estoque para o seu cliente vir comprar amanhã, se você tem caixa para poder fazer mais compras, entendeu? Assim, então, eu acho que o que ele faz hoje é só uma pontinha, porque quando vem para cá as informações, tem que ser trabalhados, tem que ser revisados, para saber se ele está fazendo de forma correta. Verdade, concordo plenamente. Na verdade, se a gente estipular o escopo das pequenas empresas, a gente vai perceber que o software, ele é apenas uma ferramenta de você colocar as informações. Que a maioria dos softwares, na verdade, sequer fazem alguma sugestão de como melhorar a qualidade das informações. Muitas vezes, inclusive, o que eu percebi durante muitos anos é que, geralmente, as empresas de software, também chamadas software houses, quando elas vão instalar o sistema, o programa de computador nas empresas, para que esse programa emita notas fiscais e cupons fiscais eletrônicos, a pessoa que vai fazer o treinamento, ela mostra, olha, aqui existe um código CFOP, aqui existe um código CST. Aí o empresário vai perguntar, mas o que é isso? Que código é isso? O que é que eu boto aí dentro? Aí o rapaz que está fazendo o treinamento, a pessoa que está fazendo o treinamento diz, não, isso aí você pergunta para o seu contador. Aí, muitas vezes, aí já vem um outro problema. A pessoa ia perguntar para o contador, já teve casos de eu ver o contador ensinar corretamente, mas tem muitos casos que eu vi o contador dizendo o seguinte, não precisa se preocupar com isso aí não, a Cefaz não vai atrás desses códigos não, ela quer saber se você paga imposto. Em outros casos, eu vi o contador dizendo o seguinte, isso aí você pergunta, é para o menino do sistema, não é ele quem está ensinando? Né? Então, veja, um software, ele é como uma ferramenta. Vamos comparar um software, um programa, com um martelo. É uma ferramenta para você poder fazer alguma coisa. Mas se você não souber manusear aquela ferramenta, se você não souber utilizá-la, ela não vai servir de nada. Da mesma forma, o que vale, isso eu já repeti muitas vezes, em muitas ocasiões, o que vale, na verdade, não é nem o software que você utiliza, mas a qualidade das informações que estão no software. E a qualidade dessas informações
ela sofre um impacto direto, tanto por parte do software, quanto principalmente por parte do usuário. Aí é onde eu entro na necessidade de, hoje em dia, os empresários e as empresárias conhecerem também contabilidade fiscal, pelo menos o básico da contabilidade fiscal. Como você mesma disse, Fernanda, a contabilidade de hoje é totalmente diferente da contabilidade de antigamente. Então, se... Sim? Não, eu quis dizer com certeza. Mas eu ia até puxar um exemplo, o qual eu gosto de fazer aqui no escritório, que é uma forma que eu acho que eu consigo ganhar melhor a confiança do empresário. Que é o seguinte, é fazer ele entender de onde vem o decreto que vai nortear a empresa dele, entendeu? Porque, assim, eu sei que é tanta lei, é tanto decreto, é tanta instrução normativa, que o empresário fica perdido e, às vezes, por exemplo, já teve muito caso de ele dizer, não, mas meu contador, mudando de um escritório para outro, né? Mas meu contador disse que não precisava, então meu contador disse que eu não pagaria isso. Mas eu vou e gosto, ó, igual, seu KENAI é qual? Que é o primeiro de tudo que você tem que analisar na empresa, é a questão o quê? O KENAI, a atividade que é da empresa, certo? É o quê? Pertence o quê? Então vamos sentar aqui. Muitos não gostam, diz que é muito chato, mas eu tento fazer tipo um resumão, certo? Porque aí fica uma coisa mais leve. Aí sento com ele, mostro como é que tem que ser feito, por que é que tem que ser feito, de onde é que eu estou tirando as minhas informações, não é de minha cabeça, tudo tem embasamento. Aí ele vai começando a ganhar mais confiança, e eu acho que é isso, acho que contabilidade é uma questão de confiança, é uma questão de você confiar, é igual médico, que o que acontece? Se você chegar no médico, como tem todas as profissões, certo? Todas as profissões têm, como é que eu falo? Profissionais qualificados e profissionais não tão qualificados, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o médico. Geralmente tem alguns médicos que eles olham para você e não, você está com virose. Aí passa só aquele remédio, assim, aquele padrão. Ah, você tá com o quê? Você tem dor? Ah, eu vou passar um Dorflex, sei lá, uma coisa assim, né? Mesma coisa, também tem um contador. Esse aqui é só isso aqui. Vamos pensar isso aqui, que é mais fácil, é mais simples, sabe? E tem o contador que diz, não, vamos sentar aqui, vamos analisar, vamos ver o que é a sua empresa, como é que ela estava sendo tratada, tá certo? Será que ela está sendo tratada de forma correta? Não estava não. Eita, qual a penalidade que isso pode trazer a você? Então, são essas coisas que eu gosto de deixar sempre ciente, principalmente na mudança de uma contabilidade. Porque, de qualquer forma, o empresário tem que estar ciente do que tem na empresa dele, o que está acontecendo, entendeu? Então, realmente, muito empresário não gosta, porque é muito chato, certo? Nem todo mundo gosta de lei. Então, é muito chato, muito teórico, ficar aprendendo essas coisas. Mas Fernanda, não preciso não, Fernanda. Não, contabilidade é muito chata. Mas eu sempre digo, não, mas você precisa não conhecer com profundidade, certo? Mas você precisa ter aquele conhecimento, pelo menos superficial, né? Para você saber se está indo pelo caminho certo ou não. Concorda comigo? Porque imagina aí, se você não tem o conhecimento de jeito nenhum, então tudo que eu falar para você vai ser só sim, sim, sim. Né? Então, Exatamente. é a forma que temos que lidar com os clientes. E eu falo isso como um empresário na parte contábil. Por que eu faço dessa maneira? Porque se eu não fosse contadora, eu lhe juro a você, eu procuraria um escritório que me passasse confiança. Porque ele vai lidar com informações minhas, certo? A qual são informações importantes. Ele vai saber quanto é que eu tenho no extrato bancário, ele vai saber de tudo a minha vida financeira da minha empresa. Então, tem que ser uma pessoa a qual eu tenha total confiança. Pois é, eu queria te dizer duas coisas interessantes. A primeira é que você está absolutamente certa em compartilhar conhecimento com os seus clientes e entender que isso eleva a sua autoridade, isso eleva a satisfação dos clientes
Inclusive, isso é uma técnica de marketing bem interessante, chamada marketing de conteúdo. Tem, inclusive, um dos evangelizadores do marketing de conteúdo no Brasil, que é o Rafael Reis, que ele diz o seguinte: vamos medir a qualidade do conteúdo da sua empresa. Se sua empresa sumisse do mundo hoje em dia, sumisse um estalar de dedos, ela faria alguma diferença? Ela faria alguma falta para alguém? Se sim, se sua empresa é importante para alguém, se o conteúdo que você entrega é importante para alguém, então você está no caminho certo. Agora, se ela sumisse e ela não fosse nem notada, e o conteúdo que você compartilha, o conhecimento que você entrega, não fosse nem notada a ausência desse conteúdo, e então talvez a sua empresa precise trilhar novos rumos, né? Então, veja, quando você presta serviços e durante a prestação dos serviços você educa seus clientes, você está sendo muito importante para eles, você está ajudando-os a compreender a própria empresa deles. Afinal de contas, entender de contabilidade é entender do próprio empreendimento. E tem uma coisa bem importante, sim? Só com certeza. Beleza. E tem uma coisa bem importante também, que é o segundo tema que você falou, que esse tema, ele linka com a próxima pergunta. Eita, Fernanda. É engraçado que já tem uns 10 anos, de 10 a 12 anos que eu trabalho com empresas, com software, que eu me comunico com profissionais de contabilidade, que eu estudo contabilidade. E nesses 10 anos eu percebi muita coisa. Eu me deparei com muitos erros da parte de contabilidade, mas especialmente nos últimos meses que eu tenho me dedicado para ajudar as empresas a pagarem menos impostos. E por conta disso eu tenho estudado muito contabilidade, tenho me comunicado com muitas empresas, com muitos contadores. Eu tenho visto cada problema gritante. Por exemplo, eu vi um problema de uma casa de material de construção que, na verdade, o KNAI principal era de uma floricultura. Porém, toda a tributação estava sendo tributada como casa de material de construção. No Ceará, como decreto 31.270. Né? A tributação estava sendo feita como material de construção. Eu já encontrei uma empresa que ela, durante 2 anos, 2019 e 2020, ela foi do regime normal. Porém, o contador estava fazendo o recolhimento de impostos como se fosse simples nacional. Nunca entregou nenhuma obrigação acessória. Olha que eu fiz, tem 5 anos, viu? Para cobrar, porque assim, o que é importante as obrigações acessórias? É importante porque tem que enviar para o fisco, certo? E tem prazos. Então, se você não cumpre os prazos, pode esperar, porque a Receita Federal tem 5 anos para lhe enviar a multinha. E não são boas, certo? São bem altas, dentro da obrigação. Pois é, isso aí é só a ponta do iceberg. Eu tenho mentoreado muitas empresas e nessas mentorias, a primeira coisa que eu procuro ensinar às empresas é a entrar nos softwares que o próprio fisco oferece. Como, por exemplo, o CIGET no Ceará, como, por exemplo, o ECAC em ambiente nacional. E eu tenho me deparado com coisas inusitadas. Por exemplo, certa vez eu fiz uma ligação para o contador de uma empresa para conversar com ele e eu já fui recebido muito mal por esse contador. Ele perguntou o que era que eu queria ensinando o CIGET ao cliente dele.
No caso, tipo assim, ele não queria, então, passar a informação para o cliente. Agora, porque talvez por medo de o cliente fazer alguma pergunta, agora ele não soubesse, ou então, sem querer, ter mais trabalho de conferência, talvez, né? Muitas pendências, tinha notas fiscais Aí, não seladas de vários anos, vários anos. O cliente só tirou uma fotografia, mandou para ele, perguntou o que é isso. Como é que se pode resolver? O contador ficou doido, né? Mas olha só que interessante. Nessa mentoria, o primeiro passo que eu faço é ensinar o empresário, a empresária a entrar no CIGET, justamente porque muitas coisas, às vezes, são passadas despercebidas pelo escritório de contabilidade, e é importante, como eu sempre digo, durante esse processo de mentoria, que o empresário, que a empresária, trabalhe em colaboração com o escritório de contabilidade. Mas é importante entender que um escritório de contabilidade que presta serviços de qualidade, dificilmente ele deixa escapar uma coisinha ou outra. Por exemplo, eu acho que você conhece o Danúbio. sim. Pronto, Danúbio, ele disse, Everton, eu mesmo, certa vez fui ensinar os meus clientes a entrarem no CIGET. Eu mesmo fui ensinar os meus clientes a entrarem no CIGET. Só que os clientes acabaram não aceitando por um motivo ou por outro, que depois a gente entra em outra conversa. Mas o que eu quero mostrar agora é que enquanto um escritório de contabilidade acha ruim o empresário conhecer e entrar nesses softwares por conta de que ele tem medo que o cliente veja algum erro que ele cometeu, outros escritórios de contabilidade incentivam esses mesmos empresários a entrarem e olharem, conferirem de fato, se de fato tudo está correto lá. Então, veja, é importante demais as pessoas entenderem que, assim como você falou, existem médicos que prestam um serviço de qualidade e outros médicos que nem tanto assim. Do mesmo jeito, mecânicos, do mesmo jeito, engenheiros civis, do mesmo jeito, todas as outras profissões. E o prejuízo de um contador, de um escritório de contabilidade prestar serviços de qualidade não tão boa, é que as empresas inevitavelmente vão acabar pagando mais impostos e correndo riscos, mesmo assim, de serem multadas todos os dias. Todos os dias e todos os dias. Foi engraçado. Estava me lembrando aqui, sabe? Quando eu abri meu escritório, meu primeiro cliente, ele veio de outro contador altamente insatisfeito. Ele tinha recebido alguns autos de infração, certo? E ele tomou um susto. Por quê? O que aconteceu? Quando eu calculei o imposto do primeiro mês dele, ele deu um pulo e disse, não, Fernanda, mas eu fiz o meu preço, o meu serviço, com base na porcentagem Y de imposto. Tu está me dando a porcentagem X. Isso aqui vai comer muito do meu lucro. Cara, ele faz infarto. Então, assim, o quanto é primordial o contador, a contabilidade eficaz na empresa, desde o início. Porque ele mesmo disse, depois, ele está até hoje comigo. Então, assim, eu acho então, que ele gostou muito, porque ele disse, não sai, Fernando. Já veio outros contadores dizendo que fazia até a metade do preço que você cobra para mim, mas eu sempre digo, não saio, porque eu fui com ele sentar. O que aconteceu na época? O contador dele pegou, não tem a apuração do Simples? Lá tem o quê? Tem PIS, tem COFINS, né? Tem imposto de renda, tem o CPP, tudo tem lá. O que é o CPP é os 20% patronal, que o pessoal do Simples não paga na folha, mas paga dentro do dado, certo? De forma resumida, né? Aí ele estava botando tudo como isento. Estava deixando só o ICMS. Aí foi quando eu expliquei a ele que ele não era isento, entendeu?
Então, assim, isso foi um rombo que ele demorou muito tempo. Por quê? Porque ele fechou o contrato com o cliente, imaginando que o imposto que ele ia pagar era Y. Mas no final das contas foi X. Eu fiquei com muita dor na época, sabe? Mas ele diz até hoje para mim que isso aí serviu para ele ficar aqui no escritório e nunca mais querer sair. Ele disse, não, Deus me livre. Ave Maria, porque realmente isso interfere muito. O pessoal diz, não, contador, a gente pega qualquer um ali, faz só a parte fiscal. Geralmente, né? Alguns escritórios de contabilidade têm uma certa... Faz um contrato, vamos dizer assim, faz um contrato com o cliente, certo? Só da parte fiscal e pessoal. Não faz do principal, que é a contabilidade. E a contabilidade o que é? É um balanço. Eu digo, são um balanço, é um DRE. É de lá onde eu vou tirar as informações. O que, que tem lá no balanço, pessoal? Geralmente tem o quê? Tem a parte do ativo, circulante e não circulante. Eu vou falar bem resumido, certo? Que o ativo circulante, ele dá um norte de tudo que você tem a pagar a curto prazo, dentro do ano. E o não circulante é quando você vai pagar próximos anos. Vamos supor, um empréstimo. No final do ano, eu vou te dizer quanto você pagou de principal, quanto você pagou de juros naquele ano e quanto ainda falta pagar. Para você tomar decisão, para você saber se você quiser fechar a empresa já ano que vem, será que o que você tem de ativo cobre de capital de terceiros? Capital de terceiros que eu digo é empréstimo, é fornecedor, certo? Porque, ó, para ter ideia, na contabilidade também tem muito essa parte de índice de liquidez, índice de endividamento. Então, o que esse índice mostra para o empresário? Ele mostra quanto a empresa tem de capital de terceiros, certo? E quanto ela tem de ativos, a qual ela vai fazer uma conta, pegar o capital de terceiros, que é o quê? Que é o passivo circulante, não circulante, dividir com o que ele tem de ativos, multiplicar por 100 para ele encontrar a porcentagem de endividamento da empresa. Quanto maior a porcentagem, maior quer dizer que tem mais capital terceiro dentro da sua empresa. Então, se você talvez parasse hoje, você provavelmente não conseguiria pagar suas contas. Então, daí é que você começa a nortear, entendeu? Ah, Fernanda, mas só para isso? Não, para N coisas. Outro ponto também que é fundamental na contabilidade. Ela consegue dizer se o tempo que você está dando para o cliente, certo? De prazo, como é que eu falo? Favorável, de forma... Se você está dando para o cliente de prazo, é razoável, certo? Para o tempo que você tem para pagar com o fornecedor. Porque se você colocar um fornecedor a curto prazo e um cliente a longo prazo, vai comer seu caixa. E o caixa que eu digo é o quê? É aquele dinheiro que circula na empresa, aquele dinheiro que você usa para comprar os produtos e recebe do cliente com o produto, recebe do cliente com o produto. Então, você tem que tirar, ter esse giro na empresa, né? Então, você tem que analisar vários pontos. Então, é isso que eu digo. Contabilidade é de suma importância, principalmente para as pequenas. Porque se as pequenas querem ficar grandonas, elas têm que saber tomar boas decisões. Concordo plenamente. Dentro dessa questão financeira, inclusive, há muitos anos que eu descobri uma coisa interessante. Eu descobri que, geralmente, os empresários, quando vão calcular o preço de venda, eles calculam de forma incorreta. E é um cálculo que eles aprenderam com o pai, ou com um amigo, ou com um tio, que aprendeu com uma tia, que aprendeu com a mãe. E esse cálculo, que geralmente é incorreto, ele traz prejuízos para as empresas. Porque se eu calculo o meu preço de venda incorretamente, eu vou achar que eu tenho uma determinada margem de lucro, quando na verdade eu não tenho. Né? Então, assim, é muito importante que os empresários e que as empresárias aprendam pelo menos o básico de contabilidade. E mesmo assim, mesmo aprendendo o básico de contabilidade, é muito importante que empresários e empresárias contratem escritórios de contabilidade que prestem serviços de qualidade.
Você não pode contratar um escritório de contabilidade que, por exemplo, diz o seguinte, olha, isso aconteceu há muito tempo, né? Não foi recente. Mas há uns 10 anos atrás, um empresário nunca tinha realizado a entrega de um inventário. E quando eu expliquei para ele a necessidade de entregar, que é uma obrigatoriedade e tal, aí o contador dele disse para ele da seguinte forma: eu nunca pedi a você, porque inventário é para a gente inventar. Olha o nome, inventário, inventar, tá entendendo? Então o contador inventa. Não tava de jeito nenhum. Agora isso já fazem 10 anos. Porém, hoje, curiosamente, Fernanda, para você ver como são as coisas, hoje eu ouvi um outro absurdo muito maior do que esse, que eu pensei que eu nunca fosse ouvir na minha vida. Ao fazer uma dessas mentorias, um cliente ele fez o download dos extratos do Simples Nacional e ele percebeu que em 4 meses do ano passado, de 2020, ele ficou fechado. Ele não vendeu, ele não fez movimentações. Mas nesses 4 meses que ele ficou fechado, tinha lá a receita bruta do período de apuração R$ 6.000, em outro mês R$ 14.000, em outro mês R$ 7.000. Aí ele disse, Everton, esses meses aqui eu fiquei parado. Eu não vendi nada. E de onde foi que saiu esse dinheiro? Eu digo, cara, eu acho que a pessoa para quem a gente deve perguntar é o seu contador. Né? Não vamos de imediato julgar, não vamos principalmente julgar para o lado da maldade, tipo, criando possibilidades de prejuízos que ele tenha feito ou causado. Vamos somente perguntar? Perguntando é que a gente sabe. Aí o cliente perguntou para o contador e olha só a resposta do contador. Não, é porque é o seguinte, eu faço uma estimativa do que você tenha vendido. Porque eu sei que as empresas elas compram e elas vendem todos os meses. Então, baseado mais ou menos na sua compra e nas suas despesas, eu faço uma estimativa de venda e eu boto no PG-10D que você vendeu tanto, mesmo você sem ter emitido o documento fiscal. Você tem documento fiscal, mesmo você tem um controle de estoque, né? Porque no caso aí difícil, né? Fica bastante difícil desse jeito. Pois é. Aí eu, rapaz, que coisa maluca! Eu pensei que eu nunca fosse ouvir um absurdo desse, e eis que 10 anos depois eu ouço um absurdo maior do que aquele de que inventário é para inventar. Então, veja. Mas realmente, por isso que eu digo a você, em toda profissão tem de todos os tipos, certo? Vamos dizer assim. Mas eu acho que quando acontece um caso desse, acho que a primeira postura do empresário é já procurar outra pessoa que ele possa confiar, porque o que aconteceu aí também perdeu a confiança, concorda comigo? Eu deixei as informações da minha empresa com aquele contador e eu não estava nem ciente do que estava acontecendo e ele estava lá informando. Então, por isso que eu digo que contador é uma pessoa de extrema confiança. Ele tem procuração para fazer o que bem quiser em nome da empresa, entendeu? Então, assim, e quando o fisco vem com a fiscalização, ele pede vários documentos, ele pede arquivos. O fisco não é bobo, não. Quando ele vem, ele já pede tudo. Ele tem muita coisa lá, porque a nota fiscal de dia não é aquele papel que antigamente o pessoal, eu escutei, certo, não é do meu tempo, claro, né? Mas eu escutei muita história dizendo que o pessoal rasgava, entendeu? Então, assim, não tem mais como rasgar, fica tudo lá dentro da nuvem. Acho que assim, apenas o que o fiscal faz é tentar pegar informação para confrontar com as informações que ele tem lá dentro. E pronto. E depois ele lava o alto. E é sem dó nem piedade. Pois é.
E interessante que até hoje eu nunca vi uma empresa que pagou uma multa e que o gestor saiba explicar ou soube explicar de alguma forma a que se devia aquela multa. Todas as vezes que eu vi, Everton, paguei uma multa de tanto, eu disse, por quê? Não sei. Foi o contador que me entregou. Everton, eu paguei uma multa de 15 mil reais. E de que foi? Não, o contador disse que era um negócio ali de um estoque. Everton, paguei uma multa de 25 mil reais, parcelei em 60 vezes. E de que foi? Não é porque, na verdade, eu não sei. Né? O contador disse que tinha que pagar, deu uma bronca lá na Cefaz. Mas veja, muitas vezes, esse erro é causado, essas multas, elas surgem, elas são geradas por pequenas faltas de controle e que se houvesse uma comunicação maior entre empresa e escritório de contabilidade, em que houvesse, em alguns casos em específico, uma iniciativa do escritório de contabilidade, claro, se o escritório de contabilidade prestar serviço de qualidade, esse tipo de coisa não existiria. Eu já vi, eu não sei se você já presenciou, já ouviu falar, mas eu já vi o seguinte, em 2017, quando passou a ser obrigatório a entrega do SPED para empresas de regime simples nacional no Ceará, eu fiz de tudo para que as empresas corrigissem os inventários antes de enviar o SPED, porque antes era de todo jeito, pelo menos em muitos lugares que eu vi era de todo jeito. O pessoal ou não informava, ou informava só os valores, não fazia controle. Tinha empresa, já vi empresa que há 10 anos o escritório de contabilidade não mandava o inventário. Há 10 anos, não enviou o inventário. Demais, né? Porque assim, ó, o inventário é tão sua importância, tá? Deu o empresário para ele entender, mais ou menos. Quando o físico ele puxa as informações lá, ele sabe mais ou menos quanto é que tem que ter no seu estoque. Vamos supor, você comprou, sei lá, 20 canetas, certo? Então ele já sabe lá que seu estoque naquele dia é 20. Você deu saída em 19, então seu estoque vai ficar com uma caneta apenas. Quando ele vem fiscalizar a sua empresa e que ele pede os arquivos, que ele pede tudo hoje em arquivo, certo? E ele pede seu estoque, é só para confrontar com ele. Porque ele já sabe mais ou menos quando é que tem que estar seu estoque. Ou então, até mesmo, olha a importância do software, por exemplo. Você não tem esse controle de estoque, certo? Aí você comprou essas 20 canetas, mas você deu saída de 21. Estoque negativo. Tome multa. Então, assim, contabilidade é primordial começar assim na empresa, certo? Eu digo começar porque é na questão do faturamento, na questão do controle do estoque, porque essas aí são informações que vão para a contabilidade, para poder aí sim a gente poder trabalhar com isso e conseguir dar uma posição para o cliente, entendeu? Como eu já falei anteriormente, e ver algumas questões, ver o que se pode melhorar, até mesmo dizer a ele, ó, a taxa de juros, a taxa, não, a taxa, aquela taxa que você paga, não tem, no banco? As tarifas bancárias estão muito altas, não seria interessante procurar outro banco, não, que ofereça tarifas menores, porque isso também são formas de guardar dinheiro, de poupar. Porque, vamos supor, mas a tarifa, Fernanda, é só R$ 50 um mês, beleza, multiplica por um ano. Mas se a tarifa for pelo número de operações, entendeu? Isso a empresa opera muito. Então, tudo você tem que ver a quantidade, não só aquele mês, mas tipo, a consequência daquela despesa em vários meses. Eu acho Verdade. que é mesmo. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta interessante. Em muitos casos, desses de contadores que às vezes não prestam um serviço interessante, um padrão que eu percebo é que o valor da mensalidade que a empresa paga para o contador é muito, muito pequena. Por exemplo, o camarada paga R$ 100, R$ 150, R$ 200.
né? Aí eu queria te perguntar, na tua opinião, no teu ponto de vista, qual é a relação entre o valor da mensalidade que a empresa paga e a qualidade dos serviços prestados por um escritório de contabilidade? Pronto, aí é uma coisa que eu sempre, quando vou negociar o preço, claro, e o serviço com o meu cliente, eu sempre gosto muito de pontuar, certo? Que é o quê? É o seguinte, quanto mais o contador vai pegando clientes, certo? E se pegar, como você acabou de falar, com valor baixo, o que vai acontecer? Ele vai chegar a ficar saturado, certo? Cheio de clientes, e não vai conseguir dar nenhuma qualidade para aquele cliente. Por quê? Porque o dia só tem 24 horas, então fica muito difícil ele conseguir dar também a parte de consultoria. E aí, o que é que geralmente alguns escritórios fazem? Geralmente desses profissionais que não querem, vamos supor assim, não tem muito trabalho, é cobrar mais baixo. Ah, não, vem cá, eu vou fazer só a parte do setor fiscal, setor pessoal para você, vou cobrar só esse valor que você falou aí, uns por R$100, certo? Aí é aquela coisa, o empresário acha que está pagando, ela faz de conta que está pagando, e o contador faz de conta que está recebendo, assim, pelos honorários. Tu tá entendendo? Porque é difícil, é difícil. A classe mesmo não tem, assim, uma tabela de preços, certo? Então, o que eu posso falar? Um escritório de grande porte, com certeza, vai cobrar mais caro. Por quê? Porque tem uma folha de pagamento mais alta, porque tem um custo de estrutura mais alto, entendeu? Então, são N fatores, certo? Mas eu acho que, vamos de novo puxar para o médico. Por que eu estou puxando tanto para o médico? Porque, assim, o contador, querendo ou não querendo, mas que o pessoal, mas não é não. Digo, contador é um médico, só que é um médico para as empresas. Ele consegue saber se aquela empresa está doente ou não. Só basta ele sentar, pegar as informações todas, fiscal, pessoal, juntar na parte contábil, fazer o balanço e vai lá. E no balanço, ou seja, nas demonstrações, no balanço da DRE, vai começar a gerar informações que ele vai conseguir trabalhar e dizer um laudo, né? Igual você faz um exame. Você faz um exame de sangue. Você não tem que colher um pouquinho do seu sangue para poder saber como é que está? Então, pronto, a mesma coisa é o contador. Ele precisa colher as informações de sua empresa, certo? Trabalhar com elas, para poder conseguir dar um laudo. Dizer, sua empresa está com esse endividamento muito alto. Nós temos que trabalhar isso, entendeu? Então, essa questão que eu estou falando é o quê? Também para mostrar a importância. Por isso que eu estou puxando para o médico, né? Imagina aí você está doente. Deus me livre, numa Covid. Você vai querer ir para um médico que fulano diz, o médico ali que cobra só R$100. Mas é aquela coisa, vai prescrever um remédiozinho lá e vai para casa. Você vai querer? Não. Ninguém quer morrer, né? Você vai querer pegar um receituário qualquer, um médico qualquer, que não vai lhe dar atenção, que não vai fazer os exames necessários, certo? E dá por isso. Da mesma coisa. Então, eu acho que a mesma importância que o empresário dá à vida dele, também tem que dar à empresa. Porque, querendo ou não, a empresa lhe gera o sustento seu e da sua família e dos seus funcionários. Então, são muitas vidas que estão em jogo. Não é só uma, são várias. Então, aquele empreendimento, ele precisa andar bem para poder ser rentável, certo? E sustentar a cadeia de gente. Por exemplo, saindo só um pouquinho do assunto. Hoje mesmo foi liberado, né, uma medida provisória da questão da suspensão, certo? A qual, o que é que ele tem o objetivo? Segurar os empregos. Porque, pessoal, a empresa, é o empresário que gira o dinheiro, gira o sustento das famílias. Então, você como empresário, você tem que ter consciência de uma coisa, quando você abre uma empresa, que você não está lidando só com sua vida, está lidando com várias pessoas. Porque é lá aquela empresa que vai lhe dar seu sustento e o sustento de várias famílias. Então, tem sim que levar a empresa de forma séria, de forma cautelosa, de forma cuidadosa. Se você está achando que o profissional X não está lhe agradando, então que pode lhe causar consequências, procure outro.
Ou então, se aquele escritório já lhe trouxe consequências e você procura saber o que foi, porque também é aquela coisa, vai pagar multa e saber o que é, né? Tem que saber o que foi. Ah, não foi prudência minha, foi do contador. Então, assim, são várias coisas que você tem que analisar, certo? Eu também não vou colocar só a culpa no contador, não, porque também tem alguns empresários que não ajudam, certo? Então, N fatores que tem que analisar. Concordo plenamente. Inclusive, antes eu confesso que eu via muito mais problema, muito mais culpa do lado da contabilidade do que do lado da empresa. Mas aí, com o tempo e com a convivência, eu passei a perceber que, na verdade, é uma culpa compartilhada. Por exemplo, eu não posso dizer para o empresário, seu contador, você tem que cobrar que o seu contador faça cursos frequentemente. Porque quanto mais cursos ele fizer, mais ele vai conseguir prestar um serviço de qualidade para você. Aí eu digo, olha, eu desde o início do ano, eu já fiz, por exemplo, 5 cursos dentro da área de contabilidade. Aí eu não posso dizer para o empresário, cobre do seu contador, sem perguntar quanto é que você paga de mensalidade para ele. Porque muitas vezes o empresário paga R$100, 150, 200. Eu digo, olha, com esse valor não tem como um contador tanto prestar um serviço de qualidade, quanto sequer pensar em fazer cursos, em se qualificar. Então, veja o seguinte, é importante você começar a pensar em repassar uma mensalidade que dê possibilidades de o seu contador prestar um bom serviço para você. E em cima disso, Fernanda, eu gostaria de te perguntar o seguinte, levando-se em consideração uma empresa de pequeno porte, como, por exemplo, um supermercado, e uma contabilidade prestada por um escritório de contabilidade de pequeno porte. Na sua opinião, qual seria o valor justo, assim, inicial, a ser cobrado por um escritório de contabilidade para prestar um serviço bem feito? Aí você chegou num ponto que é bastante complexo, porque assim, o que se olha tanto, certo? Na quantidade de notas fiscais a qual ele vai comprar, a quantidade de funcionários a qual ele tem, entendeu? Então, assim, é difícil a gente conseguir nortear, mas você pode imaginar que uma empresa que tenha pelo menos 5 funcionários, que fature pelo menos aí, sei lá, uns 100 mil por mês, você não vai cobrar R$100. Concorda comigo? Se estiver cobrando R$100, com certeza saia, fuja, porque não deve estar fazendo nada. Porque é muita informação, né? Quanto mais funcionários tem, mais demanda de demissões e admissões, porque, de qualquer forma, rotatividade vai variar conforme empresa, né? Tem empresas que têm a rotatividade maior e tem outras empresas que não têm tanto. Então, assim, dizer um valor X, é como eu disse anteriormente, a classe em si, ela não tem uma tabela a qual eu posso dizer, ó, no horário X, a empresa X, com quantidade de funcionários X, vai ser Y, entendeu? Você pode começar a ver, mais ou menos, quando você começar a perguntar a outros empresários do mesmo ramo, certo? De grande porte. E aí você começa a se basear mais ou menos quanto poderia ser um valor justo, né, a se pagar um contador. Estou falando isso aí da visão do empresário, para ele começar a ter a ciência, entendeu? Porque o que acontece? As obrigações acessórias são grandes, pessoal. Não é pequeno. Porque, ó, só uma atrás de uma GFIP, o que é uma GFIP, Fernanda? Porque também está falando outra língua, né? É um arquivo a qual eu mando para a Receita e mando também para a Caixa com informações dos funcionários, certo? E através dessa GFIP, a qual eu gero o FGTS, que você paga todo mês. Se você esquecer de mandar essa GFIP, certo? Ou então mandar em atraso, gera uma multa de R$500. Isso eu estou falando de uma obrigação acessória.
Então, se o contador está cobrando R$ 100, ele não vai conseguir nem pagar nenhuma obrigação acessória. Estou falando de uma. Nós temos várias. Vai ficar à noite aqui. Várias. Então, assim, apenas uma é R$ 500. Está chegando agora uma coisa que eu acho que vai separar muito o jogo do trigo. O pessoal falando desse dado, né? Que é a questão da social. Eu ainda me deparo com gente que não sabe o que é uma social. Se é uma social de comer, de vestir, de usar, o que é. O social é uma ferramenta que o governo criou, certo? Para mandar as informações dos empregados, bem dizer, em tempo real. Então, não tem mais aquela historiazinha de fazer aviso retroativo, de fazer admissão retroativa. Por quê? Porque no momento que você faça admissão, vamos supor, o funcionário está preenchendo hoje no seu software, certo? A admissão do funcionário X. Só que o dono da empresa disse, Fernanda, eu quero que coloque dia 1º do 4. Certo, posso até colocar dia 1º do 4. Mas automaticamente vai ficar um sinalzinho vermelho lá dentro do Ministério do Trabalho, que ele vai fazer só o quê? Ele vai ficar lá e mandar a doação para sua empresa. R$ 3.000 por estar admitindo fora do prazo. Entendeu? Então, assim, são penalidades que vão ser altas. Então, eu aconselho logo, o quanto antes, perguntar ao seu contador se já está direito social, se está tudo de forma correta, entendeu? Porque essas informações da social vão tudo para a carteira digital dos funcionários. Então, precisa que tudo esteja correto. E os prazos vai ser cruel, porque vai ter que cumprir bem direitinho. Antigamente, tinha assim, o prazo de que quando terminasse o mês é que a gente mandava informação. Muitos contadores, por conta dos empresários, faziam essa admissão retroativa, até os próprios fiscais dizem, sabe? Fazia essa admissão retroativa, certo? E beleza, quando o fiscal estava ali, tudo bonitinho, porque era tudo no papel, escrevia. Agora não. Agora a informação tem que ir direto para lá. Então, o fiscal não precisa mais ir na sua empresa. Ele vai ficar lá no computador só digitando, puxando os relatórios da empresa, pronto. Passo multa, essa empresa XY aqui, mandou o evento do S2200, que é o evento da admissão do empregado, fora do prazo. Então, é só envio de multa. Simples assim. Então, o negócio está ficando cada vez mais fechado. Então, exige muita, mas muita atenção, muita dedicação, tanto do empresário como do seu contador. Mas principalmente do empresário, porque eu sofro muito aqui no pé. Eu pego muito o pé do pessoal. É tanto que meu marido sempre diz para meus clientes, ela é chata. Mas por que eu sou chata? Por causa dos prazos. Porque eu digo sempre, por favor, me dê pelo menos 2 dias. A admissão, me manda tudo. Porque aí, você me mandando pelo menos com 2 dias antes, eu consigo ver se está faltando algum documento, entendeu? Eu consigo preencher tudo no computador e enviar no tempo correto. Massa, legal. Pois é, então as dicas, eu acho que eu poderia dar mais algumas dicas ou mais alguns apontamentos, que seria o seguinte, se você é empresário ou empresária e está assistindo esse vídeo, entenda que a contabilidade mudou, perceba que você precisa mudar junto com a contabilidade, veja que você precisa pagar um valor mais justo para o seu contador, para a sua contadora, porque valores baixos não permitem nem que ele preste um serviço de qualidade e nem que ele consiga se qualificar para, posteriormente ou consequentemente, prestar um serviço de maior qualidade. E aprenda que daqui para frente, ou entenda que daqui para frente, as coisas vão mudar de forma cada vez mais acelerada. Então, quem não entrar nessa roda que gira cada vez mais rápido vai ficar para trás, e ficando para trás, cometendo erros, o fisco que está cada dia mais informatizado, mais digitalizado, ele pega cada vez mais rápido essas empresas que ainda têm um pensamento analógico e que ainda cometem erros que antigamente eram difíceis de o fisco pegar, mas que hoje são muito mais fáceis de o fisco pegar.
Eu poderia até dizer de uma outra forma. Eu vou fazer uma alusão à área de educação. Hoje diz-se muito que a sala de aula agora saiu e agora virou a casa das pessoas, virou a realidade das pessoas. Eu poderia dizer que o escritório de contabilidade agora saiu do escritório e agora virou a empresa das pessoas, virou a realidade das pessoas. Essa é a nova realidade. Ou a gente entende que essa é a nova realidade e aceita e começa a trabalhar de acordo com ela, ou vai ficar cada vez mais difícil. E um dos indícios dessa dificuldade é que o IBGE publicou agora, em 2020, um estudo em que ele mostra que 95% das empresas do Brasil pagam mais impostos que o necessário. 95%. Então, veja que esse é um dado que exprime um problema muito grande que acontece em todo o Brasil. Não é apenas em um ou outro estado, mas é em todo o Brasil. E se nós estamos em uma crise de proporções globais, tornar a sua empresa mais eficiente de forma a pagar menos impostos e a correr menos riscos de pagar multa, eu acredito que deveria ser o desejo, a prioridade fundamental de todo e qualquer empreendedor, empreendedora. Você concorda, Fernanda? Certeza. Teria mais alguma dica para dar para essa galera maravilhosa que está nos assistindo? Não, só reforçar isso mesmo que você falou, porque assim, como tudo, eu acho que nessa pandemia veio também para mostrar que precisamos estar direto nos, como é que eu falo, nos reciclando, tentando trazer inovação, porque você pode perceber que essa pandemia, muitas empresas fecharam, muitas empresas não conseguiram lidar com essa questão de delivery. Ah, mas delivery é muito fácil. Não é tão fácil assim, não. Porque delivery exige como é que eu falo? Uma estratégia de logística, uma estratégia de marketing para poder as pessoas você conseguir atingir seus clientes, entendeu? Porque quando você está aberto, seu cliente vai até você. Mas você está fechado, então você tem que fazer de alguma forma que ele queira comprar e que esse produto consiga chegar até ele de forma rápida, né? Então, eu acho que a pandemia já vem trazendo isso, justamente para os empresários, essa visão de mudança, certo? Que tem que ter o empresário. E, no caso, não é mais como antigamente, que era no papel, que vocês rasgavam, que as coisas controladas eram no caderninho, com lápis ou caneta. Então, prefira, sim, software. Por quê? Porque, beleza, você pode ser pequeno hoje, mas quem sabe se não vai ser grande amanhã. Então, para você conseguir se tornar grande, eu sempre digo isso, para você conseguir se tornar grande, você vai ter que pensar grande e tentar agir como grande, que é colocando software. Eu nunca vi, eu acho que, eu nunca vi, né, nesse tempo todo de contabilidade, uma empresa de grande porte não ter um bom software, né? É essencial. É de lá onde vai trazer as informações, vamos supor, que você chegue com o seu financeiro, certo? Está com vontade de comprar, sei lá, um maquinário, então, material. Mas você chega lá no seu financeiro e vai perguntar, sim, financeiro, eu tenho quanto em caixa? X, certo? Eu tenho quanto em banco? Y. Eu tenho quanto a pagar? Entendeu? Então, assim, a importância de você tirar um relatório que possa lhe dar essas informações, para você conseguir tomar, não, vou deixar para comprar esse estoque aqui só depois, porque estoque também de alto volume na sua empresa é dinheiro parado. Então, você tem que ter uma noção de qual é o produto que sai mais, qual é o produto que sai menos, para você conseguir gerar de melhor forma as compras, certo? E conseguir economizar para o seu bolso. Porque eu acho que isso também é uma economia, quando você consegue saber, meu cliente gosta de produto X, então e o produto X tem uma saída boa, vou começar, então, a investir naquele produto ali, entendeu? Aí, pronto, você vai começando já a economizar, girar. Então, se eu vou falar aqui
tudo que a contabilidade pode trazer, junto com um bom software, para o resultado positivo da empresa, vou estender a noite todinha. Fernando, tu tá falando aí, eu tô me segurando aqui para não falar, porque assim, tudo isso aí tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com tecnologia, e eu sou apaixonadíssimo por empreendedorismo e tecnologia. Negócio de, vamos discutir novas estratégias, o mundo mudou, a realidade mudou, agora são novos problemas. Como é que as empresas podem traçar novas estratégias para criar novos produtos para suprir essas novas necessidades? De quais outras formas as empresas podem atender às demandas dos clientes que hoje são necessárias, mas que antes não existiam? De que forma elas podem implementar isso dentro das próprias empresas, de forma que elas consigam agir em um tempo hábil para suprir essas necessidades? Eu sou doido para discutir esse tipo de coisa, mas o nosso tempo aqui é limitado. Até porque também, se ficar um vídeo muito comprido, vai ficar cansativo, né? É verdade. Mas eu espero que outro dia a gente possa se reunir para a gente debater algumas estratégias de empreendedorismo. Eu acho que seria legal, bem interessante. Deve marcar. Show de bola. Fernanda, me diz uma coisa, você como uma profissional contabilista de qualidade, como você demonstrou aqui nesse bate-papo, você demonstrou muito conhecimento, e quando a gente demonstra conhecimento, as pessoas, geralmente, elas têm interesse em saber mais. Então, se alguém tiver mais interesse em saber mais sobre aquilo que você falou e precisar contactá-la, por onde é que essa pessoa ela pode entrar em contato com você? Geralmente eu dou o meu número do WhatsApp, certo? Posso dizer aqui? Pode? DDD 88, aí o telefone é 99632-3383. Eu gosto muito de tirar dúvida, pessoal, e às vezes o pessoal me segue lá no Instagram da Primazia, certo? Primazia.contabilidade, e pode também fazer perguntas lá no message, né? Nas mensagens, que quando eu tiver tempo eu respondo. Geralmente eu gosto de responder à noite. Acho que é a maioria, porque manhã e tarde é corrido no escritório, sabe? Aí fica mais complicado. Mas à noite eu respiro, boto os meninos para dormir, aí eu vou olhar no WhatsApp e vou respondendo. Show de bola. Pois, Fernanda, novamente, muito obrigado. Foi um grande prazer ter você aqui conosco, principalmente compartilhando seu conhecimento com esses empresários, com essas empresárias que estão aí todos os dias na batalha por transformar a sua própria vida e por transformar também o Brasil em um lugar melhor. Parabéns para você que assistiu o vídeo até agora. Muito sucesso para você e para a sua empresa, e qualquer coisa, estamos por aqui. Siga-nos nas nossas redes sociais, siga também a Fernanda nas redes sociais dela. E é isso aí, vamos em frente. Valeu, tchau, tchau. Tchau.